Olá, queridos. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. É um prazer muito grande voltar a esse ambiente aqui para nos comunicarmos, para comunicar o reino, para falar ainda mais da palavra do Senhor. Tenho passado um tempo ali no Instagram desenvolvendo uma live devocional. Se você não conhece, acesse o nosso canal ali, @palavra2 no nosso canal do Instagram e assista as nossas lives, tem sido uma bênção. Mas hoje eu quero falar com você sobre algo muito especial que tem tocado meu coração nesses dias e meu esposo, né, o Daniel, tem me pedido muito para estar aqui com vocês e particularmente esse tema que nós vamos abordar hoje está saltando muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E já nesse início eu quero deixar uma pergunta para vocês poderem já ir refletindo à luz da palavra de Deus. Não se importar com a ausência dos cultos e estar em comunhão pode ser um mau sinal? Bom, eu acredito que a maioria vai pensar junto comigo, né? Não tem como não pensar que seja um bom sinal, não tem como pensar que seja algo bom estar afastado, estar longe da casa do Pai. Esses dias, a gente aqui na nossa igreja está enfrentando uma situação por precaução, por conta do Covid-19, né? Foi orientado pelos nossos pastores. A nossa igreja ficou fechada, com as portas fechadas por 15 dias. E foi uma experiência, assim, de muito aprendizado, mas eu diria assim, eu digo um pouco mais assim do que eu percebi, né? Foi muito ruim para mim. Quando eu fiquei sabendo a primeira notícia que nós teríamos de nos manter fechados, e naquele dia não tínhamos nos preparado ainda para gravar um culto, passaríamos o domingo ali sem ir à casa do Senhor e sem cultuar, aquilo veio para mim como uma, uma notícia muito ruim, muito desagradável. E eu cheguei ao ponto de ficar mal-humorada, confesso. E eu comecei a pensar sobre aquilo, eu falei, Senhor, como pode? Como eu não consigo imaginar como um filho de Deus passa, às vezes, não só um domingo, mas dias da semana, às vezes mais do que dias, passa meses sem estar na tua casa. E quando simplesmente as coisas da vida, né, as rotinas da vida começam a se apertar, aí correm para os teus braços como se nada tivesse acontecido. Senhor, como pode isso acontecer? Irmãos, eu não consigo ficar tão distante da casa do Senhor. A casa do Senhor, para mim, é algo que é de suma importância, faz parte da minha vida, é algo vital para a minha vida espiritual. Eu digo isso porque para mim faz muita falta estar na comunhão com os irmãos, ter aquela troca, né, o dia a dia ali com os irmãos, orar juntos, manter essa comunhão mais de perto, para mim é essencial. E quando eu me percebi sem aquilo, me senti realmente muito mal. Meu espírito assim se abateu bastante. Mas logo a gente se põe de pé e a gente começa a pensar que é por um propósito maior, exercitamos a nossa mente a buscar o Senhor e acima de qualquer coisa, entender os tempos, entender o que estamos passando, como diz ali em Daniel, os entendidos entenderão. E se era propósito, se era momento, respeitar, né, adequar ali a ordem, né, a instrução da nossa autoridade eclesiástica, então nos colocarmos diante do Senhor e aguardarmos para que esse tempo volte. É um tempo diferenciado, mas isso não pode de maneira alguma se tornar uma prática nos nossos corações. Estar ausente, estar fora dos cultos, estar longe da presença do Senhor. E conversando com alguém, eu pude compartilhar esse sentimento e a pessoa também me passou a mesma experiência, né, dizendo para mim que é tão ruim, vai chegando, vai batendo a hora, que a gente naturalmente se prepararia para ir para o culto e a gente percebe que não vai ter culto, não vai ter igreja e a gente vai ficando com um aperto no coração muito grande. E aquela pessoa compartilhou comigo, né, que nós estávamos passando por esse momento específico, que foi necessário, né, esse recolhimento, mas que há pessoas que desde o início do ano, quando começou-se a falar dessa praga que está rondando o mundo, né, há pessoas que realmente se acomodaram, né, e encontraram um lugar ali de repouso e preferiram entrar na sua zona de conforto e então se distanciar, ficar longe da casa do Pai.
Ora, aquilo ali me chocou bastante, apesar de, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho, realmente a gente começa a entender e ver que muitos crentes acabaram adotando essa prática. Mas, meus queridos, é importante a gente falar sobre isso aqui, é importante a gente entender isso. Que há momentos específicos para a nossa vida e nós não podemos de forma alguma nos acomodarmos a eles. Nós precisamos buscar entender no Senhor o tempo e é preciso buscar entender no Senhor o propósito. Há um tempo, há um propósito para isso, né? E certamente não é propósito de Deus nos manter afastados, longe da sua casa. E eu quero compartilhar com vocês ali no Salmo 84, é um salmo que me toca muito, fala muito ao meu coração. É um salmo que ministra muito para mim e eu de pronto, quando eu refletia sobre isso, o Espírito Santo me trouxe esse salmo e eu quero percorrer com ele, nele com vocês, né, para a gente poder ir refletindo sobre esse assunto. O salmista declara que agradável é o lugar da tua habitação, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? Tem até um louvor muito bonito que fala sobre isso. E o salmista diz, agradável é o lugar da tua habitação. Precisa ser agradável para nós, precisa ser um lugar onde nós realmente tenhamos o desejo de voltar, de retornar, de estarmos ali em unidade. Sentir o desejo profundo de entrar pelos pátios do Senhor com o coração e aclamar o Deus vivo. Não há nada melhor do que entrar pelos seus átrios e junto ali aos nossos irmãos nos reunirmos para adorar. Não há nada melhor do que entrar pelos átrios do Senhor, do que nos sentirmos acolhidos, assim como o Senhor faz uma referência na sua palavra, como a galinha junto aos seus pintinhos, né? Não há nada melhor do que nos sentirmos acolhidos debaixo do braço de papai. E não há lugar melhor para isso do que na sua casa, do que no templo, no lugar da sua habitação, onde Ele separou para nós o cultuarmos. O salmista ainda declara mais, eu encontrei os teus altares. Ora, aqui em Sião nós aprendemos algo muito interessante que o pastor tem nos ensinado. Nós temos 3 altares que o Senhor tem preparado para nós. A nossa casa, a nossa família e a nossa igreja. São 3 altares. A nossa casa, a nossa família, né, que é uma só coisa, o nosso coração e a nossa igreja. São 3 altares que Deus tem preparado para nós. Se nós estivermos sem esse tripé, certamente nós vamos ficar capengas em alguma parte da nossa vida. Se não tivermos a igreja e nos faltar a família, ou o altar do nosso coração estiver caído, certamente estaremos capengas nessa jornada. E o Senhor não tem desejado isso para nós. O Senhor deseja que esses altares sejam encontrados por nós, na sua presença, e que nós desfrutemos disso, né? O Senhor deseja isso para nós, porque em cada altar Ele tem uma ministração particular, peculiar para ministrar aos nossos corações. Então o salmista diz, eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrar os altares do Senhor, entrar pelos seus pátios, pelos seus átrios, não há coisa melhor do que viver intensamente nessa presença. E aí diz mais, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando, recebem força. Gente, não há nada melhor do que estar na casa do Senhor. Às vezes eu tenho certeza que talvez você tenha enfrentado isso, tenha passado por isso. Às vezes a gente entra pela casa do Senhor tão abatido, tão triste, tão cheio de lutas, tão sobrecarregados. E ali a gente começa a fazer uma troca, né? Há uma troca na comunhão. E a gente começa a compartilhar ali com os irmãos. Às vezes tem aquele que é mais chegado, nosso grupo de afinidades, e a gente compartilha aquela luta, aquela dificuldade. Nosso irmão muitas das vezes traz uma palavra de consolo, de conforto, de exortação, ou quem sabe através dos louvores e com certeza através da palavra. O Senhor vem assim como um bálsamo, né? E quantos de nós já não passou por isso, de entrar na igreja, não falar com ninguém, mas sentar ali no banco e de repente o pregador começar a falar ali, parece que ele estava dentro da nossa mente, do nosso coração, da situação que a gente estava vivendo, e aquela força vem, aquele renovo vem, né? E o Senhor restaura as nossas forças. Isso é possível nos átrios do Senhor, nos átrios dele, na presença dele, em comunhão com ele. Mas espera aí, Milene, isso é possível alcançar também no meu devocional com Deus, né? Quando eu entro, fecho a porta do meu quarto e vou falar com meu Pai em secreto. Sim, isso é possível, mas há ministrações, querido, e eu preciso que você entenda isso para que você entenda o cerne da nossa reflexão hoje.
Há propósitos, há dispensações de Deus que só serão liberadas na sua casa, nos seus átrios, em comunhão com os santos. Isso é inevitável, é um fato, é uma realidade. Olha o que o salmista diz. Ali nós estaremos sempre cantando e receberemos força. A Nova Versão Transformadora diz algo muito interessante no versículo que diz, quando passarem pelo vale de Baca, né? Essa versão diz, quando passarem pelo vale do choro. E é muito interessante porque esse vale do choro, né, quando nós vemos algumas traduções da Bíblia, nós vemos que esse vale era um vale realmente de dificuldades, era um vale que apertava, que trazia confronto mesmo com a alma humana, né? E a Nova Versão Transformadora, ela já traduz dessa forma, um vale do choro. Quando passarem pelo vale do choro, serão revigorados, cobertos de bênção, continuarão a se fortalecer, voltarão a apresentar-se diante de Deus. Isso só é possível quando estamos fortalecidos ali, unidos ali, naquele lugar em que o Senhor preparou para o cultuarmos. Lembra o que diz lá em Deuteronômio? No lugar em que o Senhor teu Deus ordenar, ali prestarás culto. É importante entendermos isso, porque o vale do choro, ele chega para todos nós. O dia da dificuldade, o dia da adversidade, ele chega para todos nós. E nós só poderemos estar realmente fortalecidos, revigorados, se estivermos juntos ali aos altares do Senhor. E um desses altares é a sua casa. Melhor é um dia nos teus átrios do que em outro lugar. Certamente não há lugar melhor para se estar do que na casa, na presença do Senhor. Não há outro lugar melhor para aprendermos. Ah, Milene, mas ali são tantas batalhas, tantas lutas, tanta gente. De repente você participa de alguma igreja em que você tem vivido um tempo que são tantas intrigas, tantas fofocas, tanta divisão, tanta cisão, e você pode pensar, Senhor, tu estás ali? Mas, irmãos, é necessário nós entendermos que dentro da casa do Senhor nós somos afinados. Dentro da casa do Senhor nós somos aperfeiçoados. Ninguém é perfeito. E é justamente na imperfeição do nosso irmão que nós somos treinados. Na nossa também. Isso só é possível ali. Como ferro ao ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. Como isso será possível se eu estiver sozinha dentro da minha casa, isolada? Impossível isso acontecer. Somente na presença do Senhor, nos atos dele, que nós conseguiremos isso. Seremos aperfeiçoados, então não há outro lugar melhor para se estar. Não nos negará bem algum. Estando junto a ele, junto aos seus atos, ele não nos negará bem algum. É importante entendermos isso. Todas as bênçãos nos serão liberadas, tocando na ponta do altar. Certamente que o cetro do Senhor será apontado para nós e nós alcançaremos o favor do Rei. É na presença dele, é na comunhão dos santos. Precisamos entender também a realidade que diz o salmista, lá no Salmo 27, eu tenho certeza que você conhece esse salmo, quando o salmista declara, meu maior desejo é o que peço ao Senhor, morar na casa de Deus para todo o sempre, morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar e meditar em seu santo templo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença para sempre. E aí, essa versão diz que eu possa habitar, que eu possa contemplar e meditar em seu santo templo. Gente, não há nada melhor do que declarar ao Senhor isso, esse prazer, essa alegria, né, de dizer isso para ele. Senhor, uma coisa eu te peço. Assim como Salomão, podia ter pedido tanta coisa, né? Pediu sabedoria. Possamos ter esse desejo de pedir ao Senhor, Deus, me leva, eu quero adorar. Eu quero estar na comunhão dos santos, eu quero te adorar no teu santo templo, contemplar a tua face e ser fortalecido pelo Senhor. E aí o salmista continua e diz, pois ali me alegrarei, em tempos de aflição, e em seu santuário ele me abrigará com segurança, numa rocha alta me colocará. Queridos, a palavra do Senhor é tão clara. Olha bem o que o salmista acaba de declarar. Por contemplar a sua face, por desejar a sua presença, de estar ali junto ao Senhor, no templo que Ele preparou para nós. Então nós nos abrigaremos naquele lugar em tempos de aflição. E nele, somente nele nos abrigaremos com segurança. Numa rocha alta Ele nos colocará. Então eu manterei a minha cabeça erguida acima dos meus inimigos que me cercam e oferecerei os meus sacrifícios com alegria e ao som de música. Quem está alegre, cante louvores.
né? Quem está triste, ore, mas quem está alegre, cante louvores. E não há nada melhor do que cantar louvores no meio da congregação, porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Como é tremendo, como é agradável estar ali, viver ali, fazer essa troca, viver essa comunhão, aprender, sermos cada vez mais trabalhados, exercitados, treinados. Isso é possível na comunhão dos santos. Sozinhos, nós podemos até caminhar um tempo, mas certamente essa caminhada, ela vai se desviar, ela vai encontrar atalhos. Sabe por quê? Porque a nossa carne é indisciplinada, porque a nossa mente ela tende a nos levar para pensamentos ociosos. E somente ali, exercitando, treinando junto aos nossos irmãos, a esse grande exército que Deus preparou sobre a face da terra, seremos capazes de enfrentar as grandes lutas, as grandes batalhas, os grandes reveses que sempre vêm, na verdade vêm sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que nós teríamos aflições neste mundo. Mas a palavra de Deus também nos garante que se nós tivermos bom ânimo, nós venceremos, porque Ele venceu por nós. Então é buscar isso e ouvir do Senhor dizer, né? O meu coração ouvi dizer, o salmista fala ali no Salmo 27, venha e entre em minha presença. Venha e entre em minha presença. A nova versão transformadora fala dessa forma, né? Uma coisa me ocorre, acho que diz na versão mais tradicional, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Que nós possamos correr realmente para os atos do Senhor. Que essa situação que temos vivido, meus queridos, não seja para nós algo normal. Normal é estar na casa do Senhor, é estar em comunhão, é estar entre os irmãos, é compartilhar o pão, é viver ali, nos assentarmos à mesa que o Senhor tem preparado para nós. Isso é o normal. Normal não é viver isolado, não é viver com medo e nem nos apoiarmos nas coisas que a nossa mente vai arbitrar para nós. Não, nós precisamos ser cautelosos, não precisamos ser cuidadosos. Ora, a palavra do Senhor diz, não sejais demasiadamente sábios, nem demasiadamente justos, por que te feririas a ti mesmo? Precisamos encontrar um equilíbrio em Deus, queridos. Há uma praga rondando o mundo? Há. Esse Covid tem matado muitas pessoas? Tem matado muitas pessoas. Precisamos tomar as precauções devidas? Sim, precisamos. Obedecer às nossas autoridades, tanto as nossas autoridades públicas como as nossas autoridades eclesiásticas. Precisamos, sim precisamos, mas também precisamos ter a mente de Cristo e entender e não abraçar essa ideia de que longe da casa de Deus estaremos a salvo. Certamente que não estaremos. A palavra do Senhor, para finalizar, diz lá em Efésios 5,19 e em Colossenses 3,16, que é na comunhão dos santos que seremos cheios do Espírito, falando entre nós com cânticos e salmos e hinos espirituais. Seremos cheios do Espírito. Somente assim nós poderemos alcançar a plenitude de tudo que Deus tem para nós. Então, se você por um acaso tem enfrentado isso, se você tem passado por essa situação, se você tem achado, pode ser que o seu coração esteja achando normal, né? Essa condição. Pode ser que você tenha se acomodado, você tenha se acostumado até mesmo sem perceber. Então hoje eu quero trazer esse alerta para você. Desperta, desperta, desperta hoje em nome de Jesus, desperta. O Senhor não quer você longe do aprisco. O Senhor preparou um arraial para você estar ali, celebrando, se alegrando, se fortalecendo, sendo treinado. O Senhor, Ele vai te dar todos os armamentos para vencer. É juntos, é na unidade em que o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. Não deixe de congregar como é costume de alguns, como diz lá em Hebreus, mas em nome de Jesus deseje ardentemente a presença do Senhor no seu santuário, no lugar em que Ele preparou para nós o cultuarmos. Ore por isso, clame pela igreja brasileira, clame pelas igrejas ao longo do mundo, né, à volta do mundo, porque igrejas têm sofrido com isso, muitas igrejas sendo pressionadas a fecharem as suas portas. Mas eu e você não podemos olhar isso como normal. Vamos então orar e pedir ao Senhor e clamar e pedir a Ele que mantenha as portas das suas casas abertas e os seus filhos livres dessa praga. Certamente nós passaremos por isso, testemunhando desse poder e poderemos alcançar muitas vidas pelo que temos vivido nesse tempo, nessa geração. Em nome de Jesus. Amém? Que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Compartilhe, curta o nosso canal
se foi bênção para você, se você sabe que vai alcançar algum coração que de repente está um pouquinho frio, um pouquinho abatido aí por essas lutas. Em nome de Jesus, compartilhe, divida com seu irmão, divida com seu amigo. Certamente que Deus vai tocar, porque Ele não nos quer divididos. O Senhor não nos fez para ficarmos sozinhos. Amém? Que Deus os abençoe e que o nosso coração venha a arder pelos átrios do Senhor, naquele lugar que Ele preparou para o cultuarmos. Em nome de Jesus. Até a próxima, queridos. Fiquem com Deus e em nome de Jesus eu tenho certeza que prepararemos mais e mais e mais vídeos para falar, para comunicar o reino até você. Em nome de Jesus. Até a próxima.